tentarmos encontrar as respostas para as perguntas feitas no slide anterior, podemos iniciar viajando pelo nosso passado distante e perceber alguns aspectos históricos na origem de nossa espécie humana aqui no planeta. Portanto, digo a vocês, pessoal, que desde que o homem se reconheceu como um ser racional, ou seja, inteligente e capaz de pensar, ele começou a aprender com as próprias leis da natureza à sua volta. Ou seja, desde os tempos pré-históricos, o homem aprende com a natureza, e a natureza o ensinou as regras essenciais para a sua própria sobrevivência. Somente dessa forma a humanidade conseguiu prevalecer diante dos perigos da flora e principalmente diante dos predadores da fauna, para sobreviver até os dias de hoje, entenderam? Ou seja, desde o início, a natureza sempre foi a primeira professora da humanidade, e o homem conseguiu se destacar em relação às outras espécies justamente porque foi um bom aluno, ou seja, foi um ser com inteligência e que foi capaz de ensinar o seu semelhante e até mesmo uma máquina, assim como o computador ou celular que você deve estar usando para ver esta aula agora. Concorda? Pessoal, então nós podemos pensar que no passado algumas civilizações já se destacavam neste processo de ensinar e aprender, justamente para alcançarem uma evolução que as outras civilizações não tinham. Por exemplo, no lado ocidental do nosso planeta, no qual o Brasil se encontra, podemos nos lembrar da civilização maia, da civilização romana, além da Grécia Antiga, que é considerada um berço do conhecimento para a humanidade. No lado oriental, podemos falar da civilização chinesa, da Mesopotâmia e também do Egito Antigo, as quais também alcançaram um bom nível de evolução e conhecimento. Além disso, o que todas as civilizações antigas tiveram em comum foi justamente a capacidade de fazerem os seus próprios processos de ensino e aprendizagem, com base na experiência de seus ancestrais, na tradição e na cultura que foi transmitida de geração para geração e também na convivência entre os indivíduos, mostrando que o processo ensino-aprendizagem exige uma interação social constante. Ou seja, estas civilizações se destacaram porque a todo momento os seus indivíduos ensinavam e aprendiam técnicas novas, como, por exemplo, para construir, para pescar, para plantar, para caçar, enfim, para várias outras finalidades, entenderam? Portanto, se as civilizações evoluem, então o processo ensino-aprendizagem também evolui, certo? Ou seja, conforme as civilizações ou a humanidade evolui, a ação de aprender e de ensinar também tem que evoluir. Na verdade, pessoal, eu costumo dizer que a humanidade só evolui porque o processo ensino-aprendizagem evoluiu primeiro. Ou seja, uma civilização será mais evoluída se ela conseguir ensinar e aprender com maior qualidade possível. Concorda? Então, conforme as civilizações foram evoluindo, novas tecnologias foram aparecendo e elas mudaram completamente o modo de ensinar e aprender, ok? Então, aqui neste slide, nós já demos um salto enorme no tempo. Vejam, e saímos da pré-história da Grécia Antiga para uma época um pouco mais próxima da nossa, que é o século XVIII. Para entendermos como o processo ensino-aprendizagem evoluiu conforme as tecnologias foram aparecendo. Por exemplo, no início desta seta azul, que é a nossa seta do tempo aqui, eu trouxe a vocês este senhor, chamado Caleb Phillips. Ele criou em 1728 o primeiro curso de taquigrafia, e esse curso era oferecido por meio de cartas ou correspondências. Depois, em 1856, alguns cursos de idiomas começaram a ser oferecidos também por meio de cartas e correspondências. Bom, o que esses exemplos de ensino e aprendizagem têm em comum, pessoal?
É que, como vocês podem perceber, todos eles foram criados para mostrar que a distância física ou geográfica entre quem ensina e quem aprende, na verdade, não é capaz de impedir que o processo ensino-aprendizagem exista, certo? Ou seja, todos esses exemplos foram exemplos de cursos na modalidade da educação à distância, e neste caso é justamente este senhor, o Caleb Phillips, que é considerado o pai da educação à distância. Entenderam? Logo, no Brasil, vários cursos profissionalizantes começaram a ser oferecidos a partir de 1936, e podemos citar o telecurso, que passou a ser oferecido em 1970 por meio do rádio e também da televisão, que era a tecnologia em alta naquela época. Já em 1990, tivemos a popularização dos computadores, e aí começou a nascer um outro tipo de educação à distância, que é a EAD digital. Posteriormente, em 1996, a EAD começou a ganhar leis para ser reconhecida como uma modalidade de ensino-aprendizagem, assim como a modalidade presencial. Continuando o nosso tour pelo tempo, nós chegamos no nosso século, ou seja, o século XXI, no qual a EAD digital foi regulamentada com base no marco regulatório em forma de um decreto no ano de 2017. Desde que a EAD surgiu, o processo ensino-aprendizagem foi evoluindo, concorda? Começou por meio de cartas, depois pelo rádio, depois pela TV, e agora a EAD já está baseada nas chamadas tecnologias da informação e da comunicação, também conhecidas como TICs, as quais podem ser vistas como um conjunto de ferramentas computacionais, recursos tecnológicos e aplicativos que permitem processar, armazenar e transmitir informações. Entenderam? Aqui nesse slide eu também trouxe para vocês um fato curioso. Vocês sabiam que no Brasil, no nosso país, já existem mais aparelhos celulares do que pessoas? Isso mesmo. Além disso, digo a vocês que a conectividade constante pela internet e a inteligência artificial chegaram para ficar em nossas vidas. Inclusive, a inteligência artificial já está sendo utilizada em todas as etapas do processo ensino-aprendizagem, principalmente no contexto da EAD.